Boa noite a todos, sejam todos muito bem-vindos. Dia com chuva, né? Ou melhor, essa noite com chuva. A gente sabe que às vezes é difícil, né, pra gente sair de casa, né? Mas eu agradeço a todos vocês pela presença. Agradeço também pela contribuição com o nosso bazar, com as atividades da casa. É sempre muito importante que a gente reflita sobre a importância do Espiritismo na nossa vida e que a gente se atente também à leitura, né, ao estudo aprofundado das obras básicas. Porque é claro que existe aí um vasto campo para a gente também estudar, se a gente entende que a verdade ela nunca foi entregue num único lugar, né, ou num lugar apenas. Ele sempre foi fragmentado para que a gente possa, dentro da inteligência, da capacidade de cada um, ir galgando ali esses degraus e chegar mesmo no entendimento. Claro que também na obra básica não está toda a verdade sobre o Espiritismo, sobre o mundo espiritual, tudo, mas ali realmente está a base. E o que eu vejo hoje em alguns palestrantes, em algumas... hoje, né, no YouTube, pessoas que têm se aprofundado no estudo do Kardec e têm entendido que tem muitas coisas que estão lá que passam desapercebido, né? Se a gente não faz um estudo sistemático, a gente acaba perdendo algumas coisas. E interessante também, por exemplo, que esse palestrante falou, é que existem alguns livros do Kardec, né, quando ele começou, que não foram traduzidos, que só depois da compilação é que realmente foi traduzido. Por exemplo, tem um dicionário espírita, né, que ele criou, com a explicação, terminologias que ele adotou, que os espíritos colocaram, e que auxiliam muito no entendimento. E que pouco a gente ouve falar disso. Então, às vezes, as pessoas procuram no Wikipédia, em outras fontes, e ao invés de recorrer à própria obra. As revistas espíritas, por exemplo, a gente escuta muito pouco pessoas que falam de estudo sistemático das revistas, que é esse verdadeiro laboratório da doutrina, onde tinha muitas dúvidas que hoje nós temos ainda, que as pessoas na época tinham, e através de correspondência mandavam para Kardec as suas dúvidas e ele respondia lá. Dúvidas, por exemplo, sobre a questão da expiação, com o entendimento da época que se achava que Deus estava punindo. E ele colocava que, bom, então a expiação é a mesma coisa da Igreja Católica, e o Kardec vai e explica que não é exatamente assim, não é uma punição e tudo mais. Então, só fica aqui essa dica, que é uma coisa que eu tenho adotado também como pensamento, de aprofundar mais os estudos de Kardec, né, os estudos da obra, da doutrina, toda ela, né, todos os livros. A gente às vezes aprende a decorar a pergunta 657, a pergunta 459, e às vezes a gente sabe de cor, mas tem muito mais ali que a gente precisa se aprofundar. Não desmerecendo os outros estudos, autores, né, os outros livros, não é isso. Mas que a gente se apegue mais aí às obras básicas, né? Eu vou convidando a todos para que a gente feche os olhos, para que a gente faça a nossa prece de início. E assim, neste momento, envolvidos aqui pelos nossos irmãos de luz, os mentores desta casa, o nosso mentor, desde o momento em que nós entramos aqui, já estamos recebendo esse tratamento, essa troca fluídica, e vamos elevando o pensamento, buscando a figura do nosso Mestre Jesus, sentindo esse acolhimento, esse amor, buscando a figura que cada um de nós tem do nosso Mestre, sempre com um olhar doce, compassivo, de braços abertos, sempre pronto a nos acolher. E assim, com o pensamento elevado, vamos agradecer a Deus, nosso Pai, agradecer pela bênção desta encarnação, por estarmos aqui matriculados nessa escola maravilhosa que é o planeta Terra, que com as suas dificuldades nos ensina a cada dia
qual é o caminho que devemos trilhar, como devemos proceder. Agradecer ao nosso Mestre Jesus pelos ensinamentos que nos ajudam e fortalecem para que a gente possa seguir o caminho certo, o caminho reto, o caminho da porta estreita. Agradecer aos mentores desta casa, agradecer a Jesus pela existência desta casa, pelos espíritos que aqui estão em nome do nosso Mestre, protegendo e sustentando esta casa, que nos acolhe, que nos ajuda nos momentos difíceis, que nos oportuniza o trabalho, o estudo. Agradecer aos irmãozinhos queridos que são trazidos aqui pela espiritualidade, para que neste momento de palestra, de reflexão, possamos todos juntos aprender e trazer para o nosso coração, aplicar na nossa jornada esses conhecimentos. E vamos ainda pedindo à espiritualidade que envolva a palestrante desta noite, a nossa irmã Eliana, para que aqui ela consiga passar tudo o que ela se preparou para passar para nós, certamente com muito amor e com muito carinho. E assim, envolvidos pela espiritualidade, nessa paz, nessa tranquilidade, vamos então iniciar esta noite de estudos, de palestra, com a prece que Jesus nos ensinou. Pai nosso que estais nos céus, santificado seja o vosso nome. Venha a nós o vosso reino, seja feita a vossa vontade, assim na terra como nos céus. O pão nosso de cada dia nos dai hoje, perdoai as nossas dívidas, assim como nós perdoamos aos nossos devedores. E não nos deixeis cair em tentação, mas livrai-nos de todo o mal. Assim seja, graças a Deus. Uma boa palestra a todos nós. Boa noite, primeira palestra do ano. É bom estar aqui novamente nessa casa tão acolhedora. E hoje a gente vai falar de um item que nós pegamos ali do Evangelho segundo o Espiritismo, onde Jesus vai comentar, que está em Mateus 9:12, justamente a frase: não são os que gozam saúde que precisam de médico. Então nós vamos tentar compreender essa frase de Jesus, né? Naquele momento ele estava sentado com os discípulos e à mesa estavam então publicanos, estavam ali as prostitutas, os excluídos da sociedade, os leprosos e tudo mais, e ele estava comendo com todos estes, e chegam os fariseus e perguntam a um dos seus discípulos, né? Por que teu mestre come então com os pecadores? E aí Jesus levanta e responde: eu não vim à terra para curar os sãos. Naquele momento, então, Jesus estava evidenciando aos fariseus que ele não estava ali para curar aqueles que não precisavam de cura ou se julgavam, né, que não necessitavam de cura, assim como os fariseus, que estavam ali só para julgar e condenar aqueles que não cuidavam, que não praticavam a lei como eles pediam, como era habitual que todos os judeus fizessem. Então Jesus vai dizer essa frase. E aí Humberto de Campos vai trazer algumas histórias que são histórias que vão nos trazer arquétipos, modelos, para que a gente possa compreender quem que é o doente, quem que é o são, qual que é o papel que cada um se encontra e como que a gente pode se comportar. Então a primeira está no livro Estante da Vida, capítulo 19, Jesus e Simão. Aqui Jesus já estava ainda encarnado, né? E ele estava na casa de Jeroboão, em Corazim, só que ele é chamado com urgência para atender um enfermo que estava à beira da morte. E nisso que ele vai sair, chegam então 4 publicanos. E aí ele chama Pedro à parte e fala assim: olha, Pedro,
rogo sejas junto deles o portador do bem eterno. Ampara-os com a verdade. Aqui entra então Eliúde, que é um publicano. Ele era joalheiro, só que ele acabava enriquecendo ilicitamente por conta das viúvas que perdiam muito dinheiro. Então ele tinha um lucro absurdamente, porque elas precisavam de dinheiro e vendiam o que elas tinham, e eles cobravam, né, muito menos, eles pagavam muito menos do que elas mereciam. Tinha Moabe ali, que também tinha extorquido os dois irmãos, acabaram morrendo e ele ficou com dinheiro, bem era ser publicano. Zacarias, que vai querer uma outra esposa, então ele vai cobrar dívidas de um judeu até que ele morra, para que ele possa se casar com a esposa desse judeu. E Ananias, que era, aqui Pedro diz, comerciante da fome. Então ele enriquecia aumentando os preços dos alimentos absurdamente. Então são esses 4 publicanos que chegam para tentar o contato com Jesus, e Jesus pede para que Pedro ampare-os com a verdade. Pedro, sabendo quem eles eram, começa a xingar, né? Logo que Jesus sai e fala assim: vocês são ladrões, são bando de malfeitores, o reino de Deus não é para vós. E aí eles começam a chorar, porque eles tinham ali justamente ido buscar a salvação, a esperança, a corrigenda mesmo dos erros deles. Então eles estavam abertos a ouvir a palavra. E Pedro, muito incisivo, achando que seria justo, amparando então, como o mestre dizia, como ele havia entendido, com a verdade. Como eu os conheço, você fez isso, você fez aquilo, então o reino de Deus não é para vós. Nisso então, Jesus retorna e vê os 4 publicanos desesperados em choro. Aí Jesus pergunta para Pedro: Pedro, o que fizeste? E aí Pedro fala assim: Senhor, você não me disse que era para ampará-los com a verdade? E aí Jesus responde, né? Sim, eu falei amparar, nunca te recomendaria aniquilar alguém com ela. E aí Jesus vai convidar esses 4 publicanos a cearem juntos. E aí vão conversar, vai trazer as ideias renovadoras, eles vão sair de lá renovados, em paz, com vontade de mudarem. E aí Pedro não consegue compreender, né? Ele vai falar assim: mas Senhor, por que tanto carinho com esses malfeitores, com essas pessoas ruins, né? O que fazer então com as pessoas boas? E aí Jesus vai responder para ele: Pedro, não vim à terra para curar os sãos. Essa foi uma das primeiras lições que Humberto de Campos vai trazer para o Pedro, e o Pedro fica pensando. Aí o nosso mestre, ele desencarna e já ressuscitou. Pedro já tinha reencontrado com ele, e sequioso, né, de fazer, de trabalhar, de grandes trabalhos, de servir o mestre. Então Humberto de Campos vai nos contar no livro Na Vinha do Senhor, Contos desta e de Outra Vida, capítulo 27, sobre essa história. Pedro, então, ele queria essa missão de servir o Cristo. E o Cristo aparece para ele e responde: Pedro, amanhã eu vou te enviar o seu trabalho. Então Pedro começa a limpar a casa, começa a deixar tudo arrumadinho no mesmo lugar e fica esperando o contato do mestre para que ele traga a lição. E aí, eis que aparece Joachás, de manhãzinha. Joachás era um malfeitor que estava sendo procurado pelos soldados. E ele chega, bate na porta de Pedro e pede socorro, né? E aí ele fala: Pedro, me ajuda, eu preciso de abrigo, os soldados estão me perseguindo. E aí Pedro já vai olhar para ele e falar assim: eu sei que você é um ladrão, quanto mais. Olha, soldados, eles estão aqui, prenda ele. E os soldados vão e prendem Joachás. Depois, ao meio-dia,
meio-dia, chega uma bela greco-romana chamada Júnia. Ela, Pedro intitula como Flor de Prazer em Jerusalém. Ela chega ali, era uma prostituta, estava doente, cansada, necessitando de remédio e de renovação espiritual, e bate à porta de Pedro, pedindo auxílio do mestre, né? E o Pedro diz: olha, eu já limpei a casa, aqui não, teu lugar é na praça pública para que você possa ser apedrejada. E aí Júnia sai chorando, sem consolo e sem lugar para ficar. E à tardezinha aparece Jarim, um bêbado que está sendo apedrejado por uns moleques, e chega correndo à porta de Pedro e pede abrigo. E aí Pedro fala: não, aqui você não vai vomitar, aqui o mestre há de chegar, sai daqui. E aí quase a pontapés expulsa Jarim de lá. E aí Pedro vai rezando, porque já vai entardecendo, e nada do que ele esperava acontecia. E aí ele pede para Jesus que trouxesse então essa grande missão para ele. E aí, orando, ele vê Jesus se aproximando, né? E ele diz assim: Senhor, eu esperei o dia inteiro e o trabalho não veio. Jesus então responde a Pedro novamente: Pedro, o que fizeste? Por 3 vezes roguei-te cooperação, sem que me ouviste. E aí Pedro lembra de Joachás, Júnia e Jarim. Pedro chora copiosamente, pede a compreensão do mestre, pede compaixão e nova orientação. E aí o mestre já vai saindo e ele diz assim para Pedro: Pedro, lembra que quando você quiser me ouvir, lembra que o Evangelho tem a minha palavra. Então, todas as vezes que você estiver em dúvida, isso serve para todos nós, lembra que o Evangelho tem a minha palavra. Conversar com Jesus é abrir o Evangelho muitas vezes aleatoriamente, para que ele nos responda aquela ansiedade, aquela angústia, e através da meditação sobre os textos sagrados, nós vamos ver que o Mestre conversa com a gente, trazendo as respostas que nós precisamos. Muitas vezes essas respostas não chegam na hora, não chegam na interpretação literal que fazemos, mas ela vai chegando aos poucos. E elas são ditas justamente aos nossos corações. E aí nós vimos 2 momentos de Pedro, onde Pedro encontra-se ali com o Mestre, né, quando estava encarnado, e ampara os companheiros publicanos com a verdade, julgando, falando a verdade mesmo, expulsando, condenando. Depois a gente vai ver Pedro negando o nosso Mestre 3 vezes, né, na crucificação, quando mesmo o Mestre avisa que ele o negaria. E ele não acredita, né? Ele diz: não, eu vou até o fim com o Senhor. E ele lembra que ele também nega o Cristo 3 vezes. E aí Humberto de Campos traz essa história como a lembrar dessa negação de Pedro também, das 3 negações de Pedro. E a gente vai compreendendo nessas histórias que Pedro, embora quisesse ali seguir o Mestre, assim como todos nós queremos também seguir, com a boca nós falamos que queremos, mas na hora de trabalho, na hora de receber a tarefa cristã, muitas vezes nós achincalhamos como Pedro faz, e assim negamos o Cristo com os nossos corações. A gente não recebe a tarefa nesses mínimos detalhes que chegam para a gente, e a gente começa a julgar as pessoas, a criticar, a separar e amparar com a verdade. Sendo que o Mestre pede aqui para que a gente acolha os necessitados, acolha os doentes, e não nos cabe julgar. Então, Jesus foi trazendo para Pedro esse ensinamento, e a gente vê que em nenhum momento Jesus critica Pedro, ele só relembra: Pedro, né? Que fizeste? E aí, mais uma vez, eu não vim para curar os sãos,
Então ele vai repetindo, repetindo para que Pedro consiga compreender. E aí a gente vai ver aqui no livro Luz Acima, capítulo 36, nas hesitações de Pedro. Agora já Pedro na casa do caminho, já essa casa do caminho estava bem organizada em Jerusalém, mesmo sofrendo perseguições, ele já amparava muitas pessoas ali dentro, e vai chegar uma mulher. Essa mulher é pecadora também, ela tinha sido apedrejada, também considerada ali uma prostituta, vai chegar ensanguentada, em frangalhos, e assim, talvez pela quantidade de pancadas que tenha recebido, ela chega muito doente e falando sem nexo, semi-louca. E aí, quando ela bate na porta de Pedro, para ser acolhida, Pedro hesita. E aí Pedro pergunta mais uma vez, como eu devo agir? Só que nesse momento, ele começa a intimamente perguntar, mas essa mulher, né, será que ela não está resgatando débitos do passado? Ela não precisa sofrer? Veja bem, essas perguntas íntimas, muitas vezes a gente se faz quando alguém nos pede ajuda e a gente fala, mas está passando porque precisa passar por essa situação. Não me cabe interferir. São as perguntas íntimas que a gente faz e muitas vezes a gente afirma isso e Pedro está questionando. E aí Pedro se pergunta também, mas ela se entregou aos prazeres, não caberia agora suportar tais aflições? Então, quando a gente vê um criminoso sendo preso e pedindo às vezes ajuda, que seja da nossa família também, a gente fala, bom, agora ele merece ser preso, passar por essa aflição, merecimento dele. A gente acolhe ou acusa? Pedro intimamente tinha essas questões. E aí ele está inclinado em pedir que ela se afaste, que ela deixe ele trabalhar em paz com as pessoas que estavam ali abrigadas. E aí ele pensa em Jesus. Tem uma lembrança. Eu não sei o que fazer, então eu vou orar a Jesus. Eu vou pedir para que ele me responda o que eu devo fazer com essa mulher. Então Pedro ora, Jesus aparece para ele e mais uma vez diz, Pedro, eu não vim para curar os sãos. E aí Pedro ainda não compreende quem são esses sãos, né? Por que eu tenho que acolher então e como receber essa pecadora? E aí pergunta, mestre, então eu devo receber essa mulher para julgá-la? Eu preciso ali mostrar para ela que o que ela fez está errado? Para condená-la, para mostrar que tudo que ela fez na vida está errado, que ela precisa mudar? E aí Jesus responde, para isso já há muitos juízes na terra. E aí ele diz assim, então eu preciso mostrar para ela a extensão dos seus erros, tudo que as consequências que vão acontecer agora, a partir do momento que ela escolheu ter essa vida. E aí Jesus responde, a rua já está cheia de bocas que amaldiçoam e mãos que apedrejam. E Pedro diz, eu preciso então mostrar para ela ter uma noção do padecimento que ela mesma criou para si, que são consequências das próprias atitudes, é porque ela está sofrendo. Veja que os questionamentos são os questionamentos espíritas. Que Pedro está perguntando para Jesus, né? E Jesus responde, essa tarefa ingrata já é feita por exploradores que lhe dão fome, sede e lágrimas. Então eu devo falar, Senhor, das penas deste mundo e do outro mundo, tudo que ela vai passar, né? Que ela pode ir para o inferno e tudo mais. E aí Jesus responde, isso é labor dos espíritos acusadores, que condenam em nome do Pai, esquecendo as próprias faltas. Pedro chora, ele não sabe o que fazer. Ele fica entre a justiça e o amor. E aí Jesus se aproxima de Pedro, enxuga suas lágrimas, afaga sua cabeça e responde, Pedro, para ferir, amaldiçoar,
sentenciar e punir, o mundo está cheio de maus servidores. Nosso ministério ultrapassa a própria justiça, porque o nosso ministério é o amor, acima de qualquer outra coisa. O Evangelho vai requerer servidores que amparem e eduquem, edifiquem e salvem, consolem e renunciem, amem e perdoem. Abre acesso à nossa irmã transviada que está à sua porta, auxilia no seu erguimento. Não a precipites a abismos mais profundos, que ela já se encontra em uma situação bem vulnerável. Somos portadores, Jesus diz a Pedro, da boa nova da salvação. Aquele que salva, aquele que ajuda o outro a soerguer, não a afundar. E aí Pedro entra, volta à sua casa, abre a porta e vai dialogar com essa mulher que está à sua porta. E essa mulher pergunta então, quem sois? Aí Pedro responde, choroso ainda, eu sou seu irmão. E acolhe essa mulher. Porque ele compreende então, quando Jesus estava perguntando a Pedro, Pedro, tu me amas? E ele disse, sim, amo-te, Senhor. E aí o Senhor respondia, apacenta então as minhas ovelhas. Porque apacentar significa então nutrir, alimentar, né? Seja da parte material e da parte espiritual também. A nutrição do espírito e a nutrição do corpo. É proteger aquele que, quando está necessitado de amparo, acolher e dar proteção, dar morada, auxiliar com que aquele ser não se desequilibre novamente. Apacentar é orientar, saber orientar aquele ser que está desequilibrado para que ele tome outros caminhos que ele não tinha pensado ainda. E ajudar a conduzir um novo caminho, uma nova renovação. Então a gente vê a transformação de Pedro, que foi gradual, gradativa, cheia de quedas, cheia de erros, e mesmo assim o mestre não o criticou. E mesmo assim o mestre pacientemente, através das experiências, foi mostrando ao Pedro quem eram os doentes e como ele devia amparar. Porque na crença dele, na crença judaica, ele achava que ele tinha que amparar afastando as pessoas que não eram justas, que não cumpriam a lei de Moisés. E Jesus vai mostrar uma nova versão, que justamente o amor está acima de todas as leis. E que ele então deveria amparar todos aqueles que se julgassem enfermos e que procurassem Jesus. E a gente vê então alguns arquétipos que são os doentes, que são aquelas pessoas transviadas, desequilibradas e que fazem o primeiro movimento, que é um movimento de buscar Jesus. E aí a gente vê também Jesus amparando com os seus discípulos, né? Os discípulos então são todos aqueles que querem seguir o mestre. E então chegam essas tarefas para que amparemos. Muitas das vezes nós não percebemos que são visitas do Cristo, que são tarefas enviadas a nós e que nos compete esse acolhimento, esse amparo, esse apacentar aquele ser. E essas histórias vêm nos mostrar a parte do doente e também quando a gente se considera ação. Pedro foi vendo nessas várias negações em que ele chorava, porque ele se arrependia das atitudes que tinha. Ele foi se reconhecendo também, muitas vezes, doente. Mas não doente fisicamente, doente do espírito. Porque ainda tinha com ele um orgulho de raça, um orgulho que não compreendia. E todas as vezes que ele tentava julgar, criticar, separar, excluir, o mestre o direcionava para um novo caminho. Um novo caminho de ideias, de pensamentos e de atitudes.
que foram trazendo extremas dores, porque era uma luta interna para que ele se modificasse. E ele se modificando, foi se reconhecendo também necessitado do Mestre, para que ele o amparasse em suas próprias decisões. Parou então de decidir, de julgar, naquele ímpeto impulsivo, e antes de amparar, pedia então ao Mestre que o direcionasse. Se coloca então na condição também de necessitado, de doente, e assim precisando do Mestre. Quando ele precisa, ele recebe as coordenadas, e assim todos nós. Quando nós nos julgamos sãos, assim como os fariseus, e nós muitas vezes nos julgamos na condição de auxiliar, nós muitas vezes não conseguimos enxergar de fato quem somos. E às vezes a gente se pega, como Pedro, avaliando, né, analisando a vida de fulano. Na verdade a gente está criticando, a gente está julgando, a gente está menosprezando, a gente está se colocando acima daquele ser que está sofrendo. Inconscientemente nós tomamos essa atitude, porque é um mecanismo ainda automático do ego que tenta de alguma forma nos recompensar de nós mesmos. E o Mestre vai nos trazendo circunstâncias na vida, não para que a gente caia e se arrepende e se paralise, mas para que a gente tome ciência e consciência de que todos nós somos doentes. Porque nós não poderemos ser ajudados pelo Mestre se não nos considerarmos doentes. Ele não veio para os sãos, para aqueles que se acham sãos, para aqueles que acham que têm a saúde, que sabem, que conhecem e que fazem, que sabem exatamente como seguir, como fazer, como gerir. O Mestre, ele vai trazendo para a gente experiências que muitas vezes a gente vai se olhar e vai dizer: eu não sei quem eu sou hoje. Eu achava que me conhecia, mas certas experiências me trouxeram quedas que eu achava que não cairia mais. E a gente começa a se reconhecer como aqueles dementados da história, como ainda aqueles que estão necessitados de amparo. Porque dói muito mais quando nós já temos um certo estudo, um grau de responsabilidade muito maior nas quedas, e ainda assim, como Pedro, caímos. O arrependimento e a angústia e o sofrimento é muito maior. Mas essas situações não são para nos punir, para nos mostrar o quanto ainda somos ruins, mas são para mostrar que nós somos doentes assim como eles, assim como todos aqueles que nos procuram. Nós não somos diferentes, porque diferentes nos colocam no patamar acima, muitas vezes, daqueles que estão necessitados. Nós não somos doentes, não somos diferentes dos criminosos, das prostitutas, dos excluídos. Nós não somos diferentes. E todas as vezes que a gente se sente diferente, a gente se sente muitas vezes como os fariseus, prontos para auxiliar, imaginando que nós não precisaremos de ajuda. E aí a vida nos mostra que nós somos iguais. Para que essas circunstâncias aparecem? Para que cultivemos interiormente a humildade e para que entendamos que todos nós, assim como Pedro chorando para aquela mulher que ele queria rejeitar, disse: eu sou seu irmão. E é essa dor que vai nos trazendo transformação interior. E aí Emmanuel vai comentar no livro Caminho Espírita, capítulo 67, título Em Nós, que todos nós
temos fraquezas, né? E muitas vezes nós iremos cair nesse percurso evolutivo, assim como Pedro caiu, assim como Judas caiu. A gente não imagina que a gente vai cair como Judas, né? E muitas vezes a gente cai pior do que Judas. Então, Emmanuel vai falar o seguinte, olha, muitas vezes a gente precisa ter paciência com a nossa evolução. Essa paciência não quer dizer que a gente vá tolerar as nossas fraquezas, vai tolerar que o jeito que a gente está conduzindo as coisas, as nossas falhas, né? Então ele vai dizer o seguinte, que muitas vezes a gente vai procurar uma autocondenação quando a gente cai. E essa autocondenação ela acaba sendo estéril, porque a gente fica envergonhado, porque como eu, espírita, estudiosa de tantos anos de doutrina, tanto tempo, diz cair justamente nessa tentação. Como posso eu falar novamente do Evangelho? Erguer a cabeça e continuar. Então ele diz que a gente começa a se culpabilizar, dizendo, olha, não presto, realmente eu não sou uma boa pessoa, eu não sou santo, não posso orar mais, sou um verme cheio de erros. E quando a gente entra nessa autocondenação, a gente vai estagnar a nossa própria evolução. Então ele diz assim, independente das suas quedas morais, continue o caminho da edificação, né? Porque cair é acidente próprio do caminho. Se você está caminhando, hora ou outra você vai cair no chão. Você está caminhando. O caminho é avançar. Neste caminho, neste percurso, assim como a gente viu com as histórias de Pedro, nós vamos cair. E Pedro caiu e teve essas quedas grandiosas estando com Jesus. E ainda vendo Jesus ressurgir. Imagina, gente. Então ele diz assim que o problema não é cair, mas quanto tempo você vai ficar lá caído. Caiu, levanta. Aprende a corrigir, aprende a restaurar, aprende a refazer. Continua seguindo. E aí ele vai citar Lucas, capítulo 21, 19. Na paciência possuireis as vossas almas. A paciência como perseverar no bem. Já sabemos o caminho que a gente quer seguir. Mas assim como Saulo diz, o bem que eu quero fazer eu não faço, mas o mal, esse eu faço. Então muitas vezes a gente não vai conseguir. O que importa não são cair, não é a queda, mas o quanto tempo você vai ficar naquela angústia, naquele sofrimento e na autopunição. Então, o caminho real é justamente a posse de si mesmo, é saber que nós todos somos humanos, que nós vamos cair e que nós precisamos continuar e levantar, e que a edificação da evolução do nosso espírito depende muitas vezes dessas quedas. Porque a gente viu quanto Pedro aprendeu com tanta, injustiça, no qual ele julgava na época justiça. Então muitas vezes nós temos uma interpretação acerca do Evangelho, acerca da doutrina espírita, e aplicamos justamente como Pedro, porque acreditamos que a aplicabilidade do Espiritismo seria o esclarecimento. E a gente faz muitas vezes como Pedro. A gente julga, a gente vai querer explicar, você está passando por isso, porque com certeza numa vida passada, aí a gente vai querer explicar as causas das aflições e tudo mais. E aí Jesus vai falar, não faz nada disso. Ele vai falando para Pedro, já tem muita gente que faz, esses são os maus servidores. O que é o bom servidor? Estudar, todo mundo precisa, cada um vai ler, vai compreender, vai interpretar, vai perguntar, vai ter a sua dúvida respondida. Mas é amparar com a verdade. Que verdade é essa que Jesus traz? Apacentar, o acolher, cuidar das feridas, alimentar. Vamos estudar, vamos ler uma livro, pega uma página do Evangelho, vamos ler, interpretar isso aqui. Quem sabe é uma mensagem, para edificar.
Vamos pensar coisas boas, vamos levantar a cabeça, independente do que você fez, não importa. O que importa é daqui para frente. Vamos seguir com Jesus, é uma nova caminhada, é uma nova vida. Não importa se você vai cair de novo ou não, importa que você já escolheu pedir ajuda para o Mestre, já escolheu ser doente, já escolheu ser necessitado de médico. Então o médico está aqui para curar suas feridas, para te amparar naquilo que você necessita, para que você possa reerguer. Nada de crítica, nada de julgamento, nada de explicações teóricas sobre as vidas passadas, sobre os julgamentos, as ocorrências. Nesse primeiro momento, Jesus pede para Pedro e pede para todos nós amparar com amor e a verdade. Essa é a história que eu trouxe aqui hoje e eu espero que todos nós possamos conduzir as nossas vidas compreendendo que todos nós estamos doentes do espírito e que é esse justamente o essencial a ser curado, não só a parte física, mas a parte espiritual. Nós temos muito a compreender, a crescer, a investigar, a conhecer quem somos nós. E para que isso aconteça, é preciso que a gente viva, que a gente se espalhe no mundo, em todas as religiões, em todos os lugares, para que as circunstâncias aconteçam e que elas nos mostrem e nos deem ciência das nossas reações, das nossas quedas morais, para que avaliando isso possamos reerguer, reordenar nossa vida e seguir adiante, independente das quedas. O que Jesus nos pede e que ele deixa aqui claro, ele não olhou nenhuma queda de Pedro, mas pedia ao amigo: apacenta as minhas ovelhas. E é isso que Jesus convoca a todos nós a apacentar. Não é olhar os nossos erros nem defeitos, nem que olhemos os erros e defeitos dos outros, mas que nós possamos apacentar-nos uns aos outros, nutrindo o coração daqueles que nos procuram, buscando nutrição com Cristo para que o nosso coração também se nutra e nos nutrindo também com aqueles que chegam até nós, que muitas vezes julgamos ser o doente, mas muitas vezes é o remédio que precisamos para a nossa cura interior. Então nós não estamos à parte, nós não somos diferentes, todos nós estamos aqui doentes, necessitados do grande médico das almas. Que possamos aceitar que Jesus nos cure hoje e sempre e nos mostre aquilo que precisamos enxergar e que não nos fixemos nos pontos mortos que temos, mas que nos fixemos nos pontos luminosos que Jesus nos conduz, na boa parte do seu irmão e na nossa boa parte. E assim, avançando, pouco a pouco, vamos estar junto dele. Ele sempre está conosco. Lembrando só que quando estivermos nessas aflições, como Pedro, na dúvida cruel do que fazer, que então, ao invés de decidirmos, que possamos pedir ao nosso Mestre: Senhor, o que queres que eu faça? E parar para ouvir, esperar que a resposta virá do alto. Muito obrigada a todos. Meus irmãos, é sempre uma alegria quando a gente escuta a espiritualidade, os ensinamentos. E quero agradecer aqui a nossa irmã Eliana por essa bela palestra, por essas reflexões. Acredito que todos nós aqui que escutamos essas palavras refletimos sobre a nossa vida, sobre a nossa existência, sobre a bênção desta oportunidade. Porque estar aqui, nesse mundo material, expostos
tantas dificuldades, percalços, pedras, tropeços, e que certamente, dentro dessa nossa imperfeição, iremos cair, sim, muitas vezes. Mas o que ela refletiu e trouxe aqui para nós, isso devemos guardar sempre em nosso coração. Porque cair, vamos cair sim, muitas vezes. Mas o importante é levantar. É levantar. É saber e ter um cuidado consigo, com as suas dificuldades. Não se diminuir, inferiorizar-se, mas buscar em Jesus essa corda, esse amparo, no momento em que nós levantarmos. Que nos momentos de dificuldade, como ela colocou, busquemos em Jesus as respostas. Entendamos que somos doentes, temos dificuldades, senão nós não estaríamos aqui. E também com aqueles nossos irmãos que nos procuram muitas vezes para abrir o coração, para contar as suas dificuldades, tenhamos empatia, não busquemos julgamento, não jamais condenar, nem colocar o dedo na ferida, que possamos escutar e aconselhar a buscar em Jesus as respostas para as dificuldades e os seus sofrimentos. Então quero aqui agradecer realmente por essa palestra, que possa também depois, com as gravações, chegar a muitos outros corações que certamente precisam, assim como nós, dessas palavras, dessas reflexões. E neste momento que estamos aqui envolvidos pela espiritualidade, nesta paz, nos mantenhamos assim, serenos, tranquilos, aguardando o momento do passe, mantendo-nos em oração, com o pensamento em Jesus, para que possamos aqui continuar o tratamento. Que a paz do nosso divino irmão, mestre, modelo e guia, esteja sempre conosco. Assim seja, graças a Deus.